boa noite a todos. Nós, além de estarmos começando o ano, celebrando então os nossos 20 anos, também estamos começando um novo capítulo do Evangelho. E é o capítulo 27, que fala: pedis e obtereis. Às vezes esse capítulo as pessoas confundem as coisas e um pouco entra algumas controvérsias. Mas quando nós vamos falar aqui dos primeiros itens, nós vamos falar então da prece, né? Eu vou ler só um pouquinho para a gente se situar. Então fala assim: condições da prece. E quando orardes, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Teu Pai, que tudo sabe todos os teus segredos e te dará a paz. Quando orardes serão ouvidos. Não quereis, portanto, parecer-vos com eles. Quando vosso Pai sabe o que é necessário, primeiro que vós mesmo lhes pedis. Aí tem a segunda. Aqui é Mateus que nos diz. Depois fala assim: mas quando vos puserdes em oração, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque vós não perdoardes também, o vosso Pai que está nos céus não vos há de perdoar. Mateus. E agora a última, fala assim: e propôs também esta parábola. Uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer orações, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens, que são ladrões, que são injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, nem ousava ainda assim levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, pois, voltou justificado para a sua casa, e não outro, porque todo aquele que será humilhado, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, estas parábolas aqui, estes 3, vão falar exatamente da prece, como nós devemos orar. Então, Jesus vai nos dar um exemplo que nós não precisamos orar de pé, nas igrejas, nos templos, orar bonito. A oração que Jesus está falando aqui é aquela oração sentida. Não precisa ter muitas palavras, não precisa ser grandes ladainhas, mas algo que você sinta. Então, se você está a agradecer a Deus, que você seja grato pela sua vida. Se você está exaltando Deus, que seja você realmente uma pessoa que, ainda que não compreenda Deus na sua totalidade, o possa exaltar. E aquele, se está naquela posição de pedir a Deus, que peça do fundo do coração, que possa entender e não ficar só falando aquelas palavras repetidas, repetindo várias vezes. Nada contra as legiões de onde nós todos só fomos praticantes, mas às vezes, quando estamos nessas orações repetitivas, a gente está orando, mas já está pensando numa outra coisa. Eu, às vezes, via na minha pequena terrinha
vinha até algumas pessoas, eu via as pessoas a fazerem as grandes orações com os terços na mão. Não sei se no Brasil tem isso, em Portugal é muito comum, né? As velhinhas ficavam nas portas, nas soleiras ao sol, e ficavam puxando conta e contavam Ave Maria, hein? Mas aí quando acabava já falava do que tinham visto passar na rua. Então não é essa oração que Jesus está nos falando. Não é aquela oração repetitiva, quanto mais Ave Marias e Pais Nossos, melhor, mais. Não é isso. Então também são aquelas orações que nós temos que pagar. Não é isso. A oração aqui falada por Jesus, entra no teu quarto. O que é o teu quarto? É o lugar onde tu entras, no teu templo. E aí, leva o teu pensamento ao Pai. É um momento íntimo, nós com o Criador. Porque às vezes nós não sabemos muito bem como lidar com Deus que nós não conhecemos. Às vezes nós não sabemos nem lidar com aqueles que a gente conhece. Imagina com aquele que nós não temos grande conhecimento, mas que sabemos que é justo e bom. Ainda bem que é bom, porque se fosse só justo, nós estávamos todos tramados, né? Então, se nós entrarmos no nosso recanto íntimo, no nosso quarto, e aí pedirmos a Deus. Então está no capítulo, pedi e obtereis. Por que a gente às vezes pede e não é obtido? Por que às vezes nem tudo aquilo que a gente pede nos é dado? Às vezes, mas não é justo, eu estou só pedindo saúde, não estou pedindo riquezas materiais. Mas como já foi dito aqui hoje, será que eu mereço usar de saúde nessa encarnação? Será que em outras encarnações eu por acaso estimei, dei valor ao meu corpo físico? Talvez não. E agora a gente fica lamentando que Deus não nos ouve quando temos algum problema físico. Então nós temos que entender que tudo na lei de Deus é justiça. Está tudo certo. Nós é que temos que nos entender com as nossas imperfeições e com os nossos desvios da lei. Então tudo o que pedis e obtereis. Mas às vezes nós, espíritos na terra, ainda somos mais como aquelas criancinhas que às vezes pedem ao pai e à mãe alguma coisa que, se o pai e a mãe fosse dar, não seria benéfico, seria mais prejudicial. Então o pai e a mãe, que consegue ver lá na frente, que consegue ver a consequência de repente dar aquilo ao filho que o vai prejudicar, então eu já não dá, né? Como falar aqui na Inglaterra, non-negotiable, não se negocia isso. Então Deus não dá tudo para nós, e aí a gente fica revoltado, brinca de brigar com Deus, como que Deus se importa muito com isso? Então a gente se revolta, a gente para de ir nos templos, para de ir no centro espírita, fica revoltado com Deus. Para quê? Deus não se importa com isso. Deus, como um pai bom, quando o filho sai de casa, Deus espera. Porque Jesus já nos ensinou a parábola do filho pródigo, né? E a volta. Porque quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós tendemos para a infelicidade. Porque a felicidade máxima é um encontro com Deus. É quando espíritos já evoluídos, estamos mais perto de Deus. O que é que Jesus veio falar para Maria, que nós falamos aqui na semana retrasada? Vem que meu Pai quer que tu te sentes comigo no seu reino, que sejas tu a rainha dos anjos. Por quê? Porque todo o trabalho desse Espírito a transportou para mais perto de Deus. Então é que nós possamos entender que ao nos afastarmos de Deus, estamos ficando mais para trás. Porque o nosso objetivo máximo é a elevação, é sermos espíritos puros. Aí nós vamos entender Deus. Porque no estado em que nós estamos, nós não conseguimos compreendê-los. E então aqui ele fala daqueles dois homens que vão no templo, e um
que se acha muito justo, porque perante ele faz tudo o que a lei manda, a lei de Moisés. Então ele faz oração, ele faz jejum, ele paga o décimo, o dízimo, e nem é adúltero. E também não julga, né? Claro que julga. Eu não sou como esses publicanos. Porque às vezes a gente é assim, às vezes a gente pensa que é espírita, que já é melhor que os outros. Aí porque eu já sou espírita. So what? Está fazendo alguma coisa com isso? Está fazendo a diferença no mundo? Ou pelo menos naqueles que estão ao seu lado? Isso é ser espírita. Isso é o que o Joga falou hoje na sua palestra. A gente falar que vai na casa espírita não nos dá o título de espíritas. O espírita se reconhece pelo esforço que faz de domar as suas más inclinações. Então isso é que nos dá, se a gente quiser entender assim, carteirinha de espíritas. Então, não vamos nos exaltar. Ah, porque eu já sei mais. Eu já sei que existe a reencarnação. Eu já sei até que existe o nosso lar. E estou já a buscar um quarto lá, quando eu desencarnar. Não é tão fácil assim. Porque ainda não há apartamento à venda lá. Senão, nós já devíamos estar comprando lá. Não. O que faz com que a gente tenha um lugar no nosso lar, ou uma colônia, outra espiritual, é aquilo de bom que a gente fizer na Terra. É só isso que vai nos levar para uma colônia boa. Então, eu não preciso me exaltar, porque eu tenho um certo conhecimento. Antes, pelo contrário, esse conhecimento só me dá responsabilidade. O que é que eu vou fazer com o conhecimento que eu adquiro todo dia na casa espírita? Eu continuo sendo maledicente, continuo falando mal dos outros. Eu não consigo me reconciliar com aquelas pessoas que, segundo eu, são as mais difíceis, porque para eles eu sou a mais difícil. Que é sempre assim, né? A gente pensa que os outros é que são os difíceis, mas os difíceis somos nós. Só que a gente não quer ver isso. A gente consegue já se reconciliar com eles. Consegue já perdoar aqueles que nos ofenderam por um motivo ou outro. Então, nesse sentido, é que às vezes está a oração. É eu entrar dentro do meu quarto. O que será entrar dentro do meu quarto? Entrar dentro de mim mesma. O que eu fiz de bom? Santo Agostinho nos ensina, está no Evangelho. Todo dia, ao me deitar, eu refletia. Se eu fiz algo que magoei alguém, ou que prejudiquei alguém, no dia seguinte, se por acaso eu visse isso, eu ia lá e tentava compor essa situação. E não, às vezes a gente reconhece até que faz um erro, e fala, mas deixa pra lá. Não tem problema. Tem. Se nós já começamos a perceber que nós erramos, a nossa obrigação é compor isso. Porque senão as coisas só vão cada vez. Às vezes vira uma bola de neve. Às vezes é uma palavra maldita, é uma coisa mal falada. E aí, você não acerta, você vê até que pode ir para algum lugar. Você não acerta quando você fica a uma confusão. Às vezes coisas pequenas. Não devemos nos concentrar em coisas pequenas. Os homens precisam abrir a sua mente, os seus corações para as coisas mais elevadas. E não ficarmos, às vezes, deparados com coisas mesquinhas, com coisas pequenas que não nos levam a lado nenhum. Em Portugal nós temos um ditado que diz assim: espremido no mão não bota sumo nenhum. E às vezes nós ficamos dando muita atenção para isso. Às vezes isso acontece muito no Natal, né? Quando as famílias se juntam, e aí aquele não ganha o presente que tem ganhado, e aí aquela confusão porque o tio falou aquilo que não gostou o sobrinho, e aquelas confusões. E aí um Natal que de repente era para unir as pessoas, para unir a família, já se criou uma confusão. Então nós precisamos entender
O que é que Jesus quer nos dizer então, a condição da prece? O que é que nós vamos então pedir? Porque as pessoas às vezes pensam que a prece é só para pedir. Não sei se você tem, né? Você tem aquele amigo, que é muito seu amigo, mas ele só liga para você quando ele quer alguma coisa. É para pedir. E às vezes a gente se comporta assim com Deus. Porque aquele amigo é muito seu amigo, então você sabe que ele vai sempre dar um jeito de te ajudar. Então você liga e fala assim, o que você quer? Ué, você está me ligando, né? Você só me liga quando quer alguma coisa. Deus também. Aí você fica lá na oração e já fica pensando, o que será que ele quer, né? Então a oração não é só para pedir. A oração também é para louvar. E acima de tudo agradecer. Nós somos seres que parece que temos um rei na barriga. Nós ganhamos isso, tranquilo. Os ingleses têm, eu sempre falo aqui muito, uma frase que nós em português, eu até hoje não consigo tradução. Se vocês conseguirem, por favor, me digam. Take it for granted. Nós pegamos Deus, take Deus for granted. Porque a gente sabe que Ele está lá. Quando nós estamos bem, está tudo bem na nossa vida, a gente não lembra de fazer uma oração, de agradecer. Meu Deus, obrigada porque eu estou vivo. Obrigada porque eu tenho saúde. Obrigada porque eu tenho uma família. Tem tanta gente que não tem família. Obrigada porque eu tenho um trabalho. Tanta gente desempregada. E aí a gente vai e fala assim, nossa, mas eu dei meu patrão, dei meu trabalho. E começa aquela ladainha. Então, nós precisamos ser mais gratos. Porque mesmo que a gente tenha só o que merece, ainda assim tem sempre o Deus bom e justo que nos dá a mão. Por isso Jesus disse, pedi e obtereis. Porque se não fosse, eu não teria nos dito isso. Então o que é que nós vamos pedir? Diz, não podemos pedir coisas materiais, a gente só pode coisas espirituais. Jesus diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos ver primeiro para nós quais são as nossas prioridades. Agora estamos num tempo de balanço, num tempo onde nós vamos fazer os projetos para todo o ano. O que é que nós vamos pedir para Deus? Então nós temos que avaliar o que é importante para mim na minha vida. Quais são os meus objetivos, quais são os meus valores. E aí, então eu vou pedir a Deus que me ajude, que me sustente na minha fé. Que a minha fé cada vez possa ser inabalável. Que aquilo que acontecer, eu vou encarar, eu vou aceitar. Porque eu sou um servo de Jesus. Quando Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, disse, Senhor, que queres que eu faça? Ele estava-se a pôr à disposição do Cristo. Então, nesse ano, a gente possa sempre pedir, mas também que nós nunca e jamais nos esqueçamos de agradecer. Muito obrigada.